Pai seja convosco, amém? Vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular. Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor aqui da Escola Bíblica em Campo Limpo Paulista, no Jardim Santa Lúcia, na Igreja Sede. E vamos iniciar mais uma abençoada aula. Deixo aqui um forte abraço do nosso pastor Gildo, da nossa pastora Margarete, do nosso querido irmão Marcelo, que eu sempre falo que essa aula só chega na tua casa pela dedicação, esforço e vontade dele. Deus te abençoe. Vamos iniciar então fazendo uma oração. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, na tua santa presença, Pai, nós lhe agradecemos por mais um dia abençoado, Pai, por mais uma semana que quase se encerra, Pai, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, nos deu ânimo e coragem. Deus, em nome do teu Filho Jesus, abençoe esta aula, abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos, Senhor, receber do Espírito Santo a verdadeira revelação da tua palavra e entendamos, Pai. Até porque o livro que vamos estudar hoje é o livro mais difícil de ser interpretado na Bíblia. Mas sobre isso nós contamos, Senhor, com a tua orientação, com a tua instrução, Senhor, com os teus ensinamentos, Pai. Deus, em nome do seu Filho Jesus, que seja revelada a tua palavra, Senhor, o teu entendimento para nós. Abençoe cada aluno, abençoe esta aula, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, Deus, em nome do seu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém e amém. Vamos falar sobre Apocalipse, né? Então esta aula será dividida em duas aulas, porque é um tema bastante extenso. Como o Apocalipse tem 22 capítulos, você pode pensar, então nós vamos ver os 11 primeiro e depois mais 11. Não. Nós vamos ver o conteúdo de uma forma geral, até porque a aula, né, não é um estudo exaustivo do tema de cada livro, e sim uma aula panorâmica, para que a gente possa ter um conhecimento geral, tá? Então o objetivo é esse, mas como Apocalipse é um livro com um conteúdo mais detalhado, né, mais delicado, então a gente vai se valer de duas aulas, esta e na próxima quinta-feira. Tá bom? Bom, falando em próxima quinta-feira, esta aula de hoje, depois nós teremos na quinta mais uma aula e a outra quinta é fim de ano. Então, nós temos a partir de hoje, esta quinta, né, hoje, e mais duas quintas. E aí o ano está prestes a encerrar e começar um abençoado 2021. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa depois da aula de hoje e da próxima quinta, nós vamos dar uma pausa preparando o material para iniciarmos, tá? Porém, nós vamos começar com aula presencial. Estou gastando esse tempinho só para deixar bem claro, tá? Então nós vamos começar a aula presencial a partir do terceiro domingo de janeiro. Então o segundo domingo vai ser Santa Ceia. O terceiro domingo nós iniciaremos com aula presencial, tá bom? É porque no segundo, a gente ia começar no segundo, mas como a Santa Ceia a gente tem feito 4 cultos para ter um melhor espalhamento das pessoas, a gente preferiu fazer no terceiro domingo. Então fiquem tranquilos, terceiro domingo, Escola Bíblica presencial às 8 da manhã. Porém, aqueles que nos acompanham por vídeo, a gente já está conversando com a equipe técnica, só não sabemos se vai ser, tá, às 8 da manhã, junto ao vivo, a transmissão, ou se nós vamos gravar a aula e deixar disponível após a aula. Estamos estudando isso, mas estamos pensando nas pessoas que nos acompanham e que não vão à igreja, tá bom? Fiquem tranquilos que nós teremos novidades por aí. E possivelmente na próxima quinta eu não terei essas respostas, tá? Então, fiquem atentos no canal da igreja, né, no YouTube, no canal da igreja, que a gente vai ter essas divulgações, tá bom? Vamos para a aula. Então, como de costume, nós vamos iniciar estudando os livros da Bíblia através de um cântico. Fiquem com os livros da Bíblia e a gente já volta.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento. A questão: eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento. A questão: E aí, já decorou os livros da Bíblia? Ainda não? Não é possível. Se esforça, hein? Se esforça. Vamos lá. Hoje, então, a nossa aula será Apocalipse. A base bíblica para esta primeira parte não existe, tá? Apocalipse 1 e Apocalipse 2. A gente só está fazendo esse destacamento porque a nossa aula será feita em duas etapas, a primeira aula e a segunda, para simplificar, para ter mais tempo de tratar o assunto, tá bom? Vamos lá. A nossa base para este texto, para esta aula de hoje, é capítulo 1 de Apocalipse, versos de 1 a 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém. Vamos lá. Ter uma visão do alvo desta lição. Saber, conhecer os princípios interpretativos do Apocalipse, tá? Entender os princípios interpretativos do Apocalipse. Apreciar toda a Bíblia como revelação de Deus. Isso é importante. Experimentar, estudar a Bíblia como revelação de Deus e não como um simples livro de história que ocorreu ao longo de cerca de 1000 anos, tá? Não desta maneira, tá? Assim, de uma forma geral, tá? O histórico do homem na Terra, tá? Mas assim, de uma maneira bem geral, os 1000 anos, ok? Só para a gente entender, tá? Ok, então vamos nos preparar espiritualmente, sempre pedindo a direção do Espírito para começarmos a leitura da Palavra de Deus. É sempre muito bem-vindo um dicionário, porque tem palavras que não estão no nosso dia a dia, no nosso vocabulário cotidiano, né? Então é sempre bom ter, tá? E sempre estudar a palavra, ler a palavra de Deus e estudá-la, pensando sempre no que Deus tem para falar para você hoje, sobre aquilo que está escrito. Amém? Então tá joia. Eu lembro uma época que eu estava lendo sobre aquela passagem de Levíticos, que era tudo uma repetição. Todas as 12 tribos faziam a mesma coisa, no mesmo peso, na mesma gramagem, na mesma medida, tudo igualzinho, na mesma ordem, mesma quantidade de boi, mesma quantidade de ovelha, mesma quantidade... Às vezes eu achava um fardo aquela leitura, né? E aí Deus pôs no meu coração que aquela repetição
ela é a base da ordenança, da organização, da ordem, da decência. Deus não gosta das coisas de qualquer jeito, Ele gosta das coisas bem repetidas no sentido de detalhes, de cuidados, de ordem. E aquilo me despertou a atenção e eu comecei a ler com mais propriedade. E aí depois cada tribo agindo cada um de uma maneira diferente, todas tendo a mesma instrução, dá para entender a preocupação de Deus com o ser humano, né? Vamos lá, continuando. E atenção, esta pode ser a última edição do Fantástico. Vamos falar de brasileiros que acreditam que o mundo vai mesmo acabar essa semana, mais precisamente na sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2012. Teria chegado a hora do grande caos? Desastres naturais vão suceder em todo o mundo, né? Vendavais, terremotos, a natureza em fúria. Ventanias, gases que vão sair pelos buracos da Terra, porque a Terra vai mexer. A interpretação do calendário maia de que catástrofes naturais vão acontecer sexta-feira que vem, dia 21 de dezembro, levou o prefeito de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, a alertar pessoalmente a população da cidade para o risco do fim do mundo. Eu li uma centena de livros, tem uma série de informações, né? Muito estudo em cima disso, e eu digo, eu não vou esconder do meu povo essa informação. Em Canela, na Serra Gaúcha, uma comunidade mística vai ficar em vigília estudando o calendário maia e esperando pelo dia 21. Essa coisa do mundo acabar, diria que é o medo agindo, né? Porque o mundo de cada um pode acabar a qualquer momento. Alto Paraíso, cidade goiana de 7.000 habitantes a 230 quilômetros de Brasília, pode triplicar sua população na semana que vem. Os visitantes acreditam que a região está protegida por causa da altitude e do subsolo rico em cristais. Será mesmo? O pitaco do locutor põe fogo no debate. Eu acredito que quem está acabando com o mundo somos nós mesmos, com a poluição, com o aquecimento global. Maria estuda o calendário maia há mais de 10 anos. Para ela, o que vai acontecer no dia 21 é apenas o início de uma nova era. Os maias, eles nunca falaram em fim de mundo. Então, muita gente está confundindo. Morre o velho e renasce o novo. Não é o planeta que vai morrer? Não. Ih, o planeta ainda tem muito tempo. Ela nos leva a um descampado onde um labirinto de pedra foi construído. Amor, amor, amor e gratidão. Místicos e esotéricos de todas as tendências se reúnem precisamente às 11h11 da manhã de quinta passada. O dia 12/12 de 2012, cuja repetição numérica abriria um portal de harmonia. Para os místicos, o dia 21 de dezembro é a data em que esse portal se abre totalmente. De fato, agora começa um novo tempo da humanidade. Agora o pessoal está assustado, né? Estão pegando o lado negativo, né? Mas tem o lado positivo, que é a renovação do mundo, né? Mesmo morando em Alto Paraíso, Edson está preparado para o pior. Nós teremos ocorrência de ventos muito fortes. A primeira providência que eu já estou tomando é acumular água. Outra coisa que eu estou me precavendo é com questão de iluminação, né? Então eu tenho ali um lampião a gás para ter pelo menos iluminação nos tais 3 dias de escuridão que estão previstos, né? Perto da cidade, um fazendeiro mandou construir um bunker de adobe. São 14 cômodos para 30 pessoas. Então, aqui em cima também são quartos, né? Quarto. A recomendação é para fazer a parede bem espessa mesmo. Então, qual é que é no mínimo 50 centímetros, né? Olha só. Por que alguém mandaria fazer uma casa assim? Porque é a forma que eu achei melhor para proteger minha família das possibilidades de catástrofes que hão de vir. O doutor Augusto Vignoli se define como o cientista biomédico. Ele está convencido de que algo muito grave pode acontecer na sexta que vem. A Terra vai passar por umas labaredas que o Sol já está emitindo. Vai ter até balão de oxigênio para o caso de a Terra liberar gases tóxicos. O senhor vai entrar no dia 20, é isso? Vou entrar no dia 20. Como é que vai ser? Não, vou entrar, minha família, meus filhos estão todos chegando, eu tenho 5 filhos,
2 netas. A NASA, a Agência Espacial Americana, garante que não há motivo para pânico, porque não existe nenhuma evidência científica de que possa acontecer algo de extraordinário no dia 21. Ainda que muitos tenham dúvidas sobre possíveis prejuízos para o planeta, aqui em Alto Paraíso há pelo menos uma certeza: o fim do mundo já está dando lucro. Bem-vindo ao palmo de chão mais caro de Goiás. Um ano para cá, nós tivemos aí uma alteração nos preços, chegando até 100% de aumento. Preços no espaço, mas tente arranjar acomodação. Para o dia 21 não temos mais disponibilidade. Os 36 apartamentos deste hotel já estão reservados. Todos os funcionários vão dobrar. Pelo sim, pelo não, Valdomiro estará de plantão na cozinha de seu restaurante. Se caso acontecer, estou aqui fazendo almoço e servindo a todos que correram da morte. Os supermercados reforçaram o estoque, mas a freguesia nativa não está gostando nada disso. O pessoal lá de fora que está querendo vir para cá ou qualquer coisa, inventando essa história, porque para nós aqui, nós moradores daqui, não estamos nem aí para isso. Dos mais céticos aos mais assustados, não há quem não tenha curiosidade sobre o que está por vir. Vamos considerar a hipótese de que não aconteça nada no dia 21, nem nos dias seguintes. O senhor não tem medo de ficar com a cara no chão e depois as pessoas falarem do senhor? Não, absolutamente. Se acontecer ou não acontecer, para mim não faz diferença. Agora, eu vou estar lá dentro. Mas será que algum dia o mundo vai acabar mesmo? Sim. E quem afirma isso é a ciência. A teoria mais aceita diz que nosso planeta vai ser atingido por tempestades solares terríveis. O que mantém o Sol aceso é o hidrogênio, e ele não vai durar para sempre. Quando acabar esse combustível, uma explosão solar vai provocar a destruição de todos os planetas do nosso sistema, inclusive a Terra. E é questão de anos para isso acontecer. 5 bilhões de anos. Vai ter que pagar as contas, vai ter que trabalhar mesmo. Não tem outro jeito. Então, viu a matéria do Fantástico? É antiga essa matéria, tá? Mas isso aconteceu realmente. Nós tivemos, assim, uma condição muito similar na virada do milênio, né? E muita gente se equivocou. Pessoas de 99 a 2000 entraram em pânico por causa da mudança do milênio. Mas matematicamente, quando você faz essa conta, o milênio mudou de 2000 para 2001. Porque 2000 ainda era milênio 2, 2001 que se tornou milênio 3. Muita gente nem sabe disso. Nós tivemos vários problemas do sistema, o bug do milênio, para quem usava computador, os calendários viraram de 1999 para 1900, não foi para 2000. Os programas tiveram vários problemas, enfim. Isso a nível de tecnologia por falta de planejamento de programação, tá? Mas a nível de vida, muitas pessoas cometeram absurdos, tá? Então só para a gente entender que nada do que aconteceu ali era bíblico. E as pessoas se baseavam em outras falsas pseudas profecias e não se basearam na Bíblia. E aí passaram vergonha ou muitos, até em outras situações, não é o caso do vídeo, tiraram a própria vida. Tá bom? Então por isso é que é muito importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus, né? E não deixar que outros nos tragam a palavra de Deus. O interessante é assim, tá? Entenda o seguinte, é muito importante a pregação, Deus usa muitos pregadores para falar conosco. Mas quando você tem conhecimento da Bíblia, não há falsos mestres no seu meio que te corrompam, entendeu? É essa a ideia. Um pregador, ele pode te trazer uma mensagem magnífica que o Espírito confirma no teu coração, certifica, testifica no teu coração, mas você conhece a verdade. É o tempero que o Espírito deu para aquele pregador é que vai fazer mudança na sua vida. Mas você sabe avaliar se o que ele falou está certo ou está errado. É isso, tá? Vamos lá.
Para quem está com a apostila, página 67, para quem não está com a apostila, na tela. Billy Graham escreveu, Billy Graham escreveu: na história da igreja, o livro de Apocalipse tem sido o mais negligenciado, o mais mal entendido e mais mal interpretado por um número maior de pessoas do que qualquer outro livro. William Barclay expressou: Apocalipse é notoriamente o livro mais difícil e mais espantoso do Novo Testamento. Entretanto, é também indubitável, incontestável, indiscutível, que acharemos que valeu a pena e muito lutar com ele até que nos tenha fornecido suas bênçãos e nos tenha aberto seus tesouros. Aqui eu me lembro da passagem de Jacó, que brigou com Deus, lutou com Deus, e enquanto ele não foi abençoado, ele não soltou o anjo, E a partir desse momento ele teve uma ruptura na sua coxa, uma ruptura na sua coxa. Ele ficou coxo, ficou manco, Então eu me lembro disso. Então essa passagem me faz lembrar esse texto. Entretanto, é também incontestável, indiscutível, indubitável, que acharemos que valeu a pena, e muito, lutar com ele até que nos tenha fornecido suas bênçãos e nos tenha aberto seus tesouros. Ou seja, aqui o autor está dizendo, este William Barclay está dizendo que vai valer muito a pena você ler, reler, remoer, orar, jejuar, pedir para Deus discernimento, sabedoria, revelação, até que ele te mostre o sentido dos mistérios que estão escritos nesse livro. E aí vai valer a pena os seus tesouros, ter o conhecimento dos seus tesouros, ok? Continuando, visão panorâmica do livro, que é o que a gente está tratando, informações básicas. Grupo apocalíptico, autor apóstolo João, data, lembra que João escreveu suas cartas em 85 e 95 depois de Cristo? Perfeito, O Apocalipse ele escreveu, lembrando que João escreveu o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus escrito por João, primeira, segunda e terceira epístola de João e Apocalipse. Local, Ilha de Patmos. Alvo, 7 igrejas da Ásia. Quem são as 7 igrejas da Ásia? Eu elenquei aqui porque eu não lembro de cor a ordem, tá? Éfeso, vai estar lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, tá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, até Tiatira está no segundo capítulo. São 4 no segundo capítulo e 3 no terceiro, que são Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ok? Ok, eu lembro que por conta de Laodiceia eu passei uma vergonha uma vez com uma cliente. Foi há muitos anos atrás, em 2006, 2007, ela foi minha aluna, Foi minha aluna de rotinas administrativas e depois ela montou o próprio negócio e eu me tornei contador dela. E um dia na aula, e eu falava sempre, gostei muito de falar, na época eu não era professor da escola bíblica, e eu nunca tive vergonha de Jesus, Nunca tive vergonha de Deus, sempre falei publicamente que era cristão, que era evangélico, Que sempre defendi a família, o casamento, Enfim. E aí, eu perguntando o nome dela, ela falou, é Laodiceia. Que interessante, eu nunca vi esse nome. Professor, mas o senhor não falou que é evangélico, que lê a Bíblia, que estuda? Meu nome está na Bíblia. E aquilo me envergonhou, De uma certa maneira. E eu falei, está na Bíblia? Eu nunca reparei, é só o senhor ler Apocalipse e as 7 cartas, uma delas é para a minha igreja, para a igreja que leva o meu nome. Minha cara, caiu no chão. Mas tá bom, isso faz parte, a gente vai, e nem tudo que está na Bíblia eu sei, naturalmente, E aí às vezes a gente se depara com essas situações, mas vamos lá. Versículo-chave, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que eu reproduzi aqui. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Ou seja, a revelação aí, profecia,
Expressão-chave: a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus anjos. Ok, então vamos lá trabalhar a aula, porque ela é bem dinâmica, ela tem bastante assunto para a gente tratar, tá bom? Esboço: coisas que viste, Apocalipse 1. Coisas que são, Apocalipse 2 e 3. Coisas que hão de acontecer, Apocalipse 4, versículo 22. Aqui a visão de Jesus Cristo e aqui a visão da consumação. É importante pegar e ler, tá? Ler bastante. Apocalipse tem 22 capítulos, tá? Então nós vamos ter 2 aulas. Mas se você tiver oportunidade, leia já nesta semana, né? Antes da próxima aula, os 22 capítulos. Vai ajudar bastante. Mesmo que você não entenda, leia. Se você puder e sentir no coração de relê-la, faça, né? Para que você vá se instruindo. Mas mesmo assim, você pode não ter entendimento das coisas. Não tem problema. Só permita a informação entrar e a sua cabeça abrir. Tá bom? Abrir no sentido de ampliar conhecimento. Certo? Vamos lá. Apocalipse em uma sentença. Único livro de caráter apocalíptico apresentado em forma de carta de julgamento, salvação e renovação de todas as coisas. Aqui eu fiz uma observação sobre o vídeo, tá? Que falava sobre ali, o que aconteceu ali em 2012 era uma previsão dos maias, tá? Era uma previsão dos maias. Nós tivemos aí alguns povos que foram dizimados, né? Os incas, os maias, né? E esse calendário foi extraído dos maias. A organização social que os maias tinham, né? E eles foram simplesmente dizimados, sumiram. Isso até hoje é foco de estudo, tá? Mas eu fiz algumas observações aqui, ó. 3 observações sobre o calendário maia, né? Era um simples calendário. Ele era um simples calendário, tá certo? Ponto. Foi criado por astrônomos maias, tá? Com o objetivo de contar os dias e os anos para proveito da agricultura e, em segundo plano, por questões místicas e religiosas. Só lembrando, tá, que o nosso calendário atual, que a gente chama de calendário juliano, tá, ele foi tornado nesse formato que ele tem hoje, tá, no século XIII, no século XII, 1300 e alguma coisa, tá? 1300 e alguma coisa. Então, este é o nosso calendário que a gente segue de janeiro a dezembro, com 365 dias por 3 anos, e tem o ano bissexto com 366 dias, onde a cada 4 anos, fevereiro tem o dia 29. Essa formatação de calendário, nós temos ele do século XII para cá, tá? É chamado de calendário juliano, ok? Se você tiver curiosidade de olhar na internet, no Google, se você olhar tipos de calendários existentes, você vai ver que ainda tem o calendário judeu, o calendário budista, e tem outros calendários que são seguidos nos dias de hoje. Tanto é que o ano novo chinês é diferente, o ano novo judeu é diferente, de Israel é diferente, se você dos muçulmanos. Então eles respeitam o calendário convencional juliano por uma questão econômica, por uma questão política, né? E de globalização, mas eles têm os próprios calendários com as próprias datas festivas e tudo mais, ok? E essa situação em 2012 aconteceu por conta desse calendário maia, que inclusive, tá, a terceira observação, o calendário maia terminava em determinado momento, o que acabou sendo relacionado a questões místicas. Por algum motivo, quem escreveu o calendário parou a escrita, simplesmente assim, parou a escrita e ponto. E aquilo tornou um ponto místico, né? Como se houvesse uma interpretação de que a partir daquele momento não mais subsistiria a Terra ou o ser humano. O mundo acabaria, tá bom? Então é simples assim o entendimento, né? E as pessoas criam todo um misticismo em volta disso, tá? Mas enfim, quer não errar? Bíblia Sagrada.
Esse é o não errar. Ah, Silvio, mas lá não diz que dia que o mundo vai acabar. Ele dá sinais. Se Deus quisesse que a gente soubesse, Ele tinha escrito. Entendeu? Então você não tem que se preparar porque você tem uma data final. Você tem que se preparar porque você ama Jesus e você quer viver com Ele no paraíso, né? Na vida eterna. É assim que a gente tem que se preparar. A gente não tem que se arrepender porque o inferno é pior do que o céu, né? Porque o céu é chato, mas o inferno é pior. A gente tem que se arrepender porque eu quero viver a vida eterna com Deus. Eu não quero viver vagando ou perdido ou sofrendo. Eu quero viver com Deus, porque eu amo Deus, eu amo Jesus. Não porque o céu é melhor do que o inferno. Entendeu? A gente já falou sobre isso. Vamos lá, continuando. Algumas perguntas. O que é Apocalipse? Nós vamos responder na sequência, tá? E não vai ser na tela. Vai ser na apostila, na página 67 e em diante. O que é Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? Quando e onde se deu a visão de Apocalipse? Por que João recebeu a revelação de Apocalipse? Então, começando. O que é Apocalipse? O termo Apocalipse é formado por dois vocábulos gregos. O verbo kalipto, que é igual cobrir, envolver, ocultar, pôr véu em, colocar véu em, tá? Cobrir, né? Mas a preposição apo, que aqui tem a ideia de afastamento. Assim, apocalipse significa remover o réu, revelar, descobrir algo. Tá? O autor várias vezes, o autor afirmou várias vezes que seu livro era uma profecia. Está lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ok, já lemos isso no início. 22:7, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:10, capítulo 22, versículo 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. E Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Lembra das 10 pragas do Egito. Versículo 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. A importância aí, a gente ouve falar que existe alguns grupos de pessoas que estão reescrevendo a Bíblia, né? Porque no mundo moderno a sociedade se ampliou em gênero e estão reescrevendo a Bíblia. Cuidado, Apocalipse fala sobre isso, tá? Tome muito cuidado. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, tá? É importante para não cair nesses erros, ok? Continuando. Quem escreveu Apocalipse, né? O apóstolo João, o mesmo autor humano do Evangelho e das 3 epístolas, escreveu Apocalipse, conforme Apocalipse 1:1, tem 3 referências, eu só vou usar 2, tá? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E também em Apocalipse capítulo 22, versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Na sequência, depois, num outro momento, a gente vai ver o anjo pede para ele se levantar, tá? O anjo diz que ele não é digno de adoração, tá? Mais para frente, se você quiser, olha o versículo 9 do capítulo 22, tá? Bom, quando tinha cerca... então vamos lá, o apóstolo João, o mesmo autor humano do Evangelho e das 3 epístolas, escreveu o Apocalipse, conforme as referências,
quando tinha cerca de 80 anos. João não é o autor do Apocalipse, tá? Mas você não acabou de falar que João é o autor do Apocalipse? Aí vem, pois a revelação é de Jesus Cristo. Então o autor do Apocalipse é Jesus Cristo. João só teve o trabalho de ser o escriba, ele que escreveu, ok? Perfeito. Quando e onde se deu a visão de Apocalipse? Tá? João estava em Patmos, uma ilha pequena no sudeste da Ásia Menor, isso fica na Grécia, tá? Com área de 16 vezes 10 quilômetros quadrados, 160 quilômetros quadrados, uma área bem pequena, uma terra vulcânica e elevações de até 300 metros. Era usada como confinamento para presos políticos. Olha o que João estava fazendo lá, tá? Ele era um cara considerado um rebelde, um cara que disseminava uma seita, o cristianismo, tá? Veja bem, entenda o que eu estou falando. O cristianismo não é uma seita, tá? Mas lá naquela época era difundido assim, ok? No caso de João, parece que ele foi acusado de subversão, de oposição às normas e às autoridades, tá? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Na última década do primeiro século, quando César Domiciano era imperador de Roma, em 81-96 depois de Cristo, ok? Então vamos lá ler Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e de Jesus, tá? E do testemunho de Jesus. Então ele era considerado um cara que era rebelde às doutrinas, tá? Ok? Era oposição, ele fazia oposição às normas das autoridades. Continuando, por que João recebeu a revelação de Apocalipse? Já estou na página 68, tá? Na página 68. A revelação se deu para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. A Escritura estaria incompleta sem Apocalipse. E isso se encaixa perfeitamente com o que disse o profeta Amós, lá em Amós capítulo 3, versículo 7. Depois, se você quiser, você olha a referência lá, tá? Que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Vamos lá. Apocalipse para hoje. Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Suas profecias se cumprirão rigorosamente, pois quem fez a profecia é fiel. Tá lá em Hebreus. Aqui é Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Você está atento a tais profecias? Fique atento, amém? Ok. A página 68, a importância do livro, ok? Agora nós temos tanto na tela quanto na apostila, ok? O Apocalipse não foi dado somente para transmitir informações sobre o futuro, mas para ajudar o povo de Deus no presente, que, por essa razão, deve guardar as coisas escritas nas palavras da profecia. J.B. Phillips esboça 5 importantes lições que podemos aprender no livro de Apocalipse. Vamos lá acompanhar as 5 grandes importantes lições. Vamos lá. A soberania, né, o poder absoluto de Deus resulta em seu propósito último de destruir todas as formas do mal. Isso é importante, ó. A soberania absoluta de Deus resulta em seu propósito último de destruir todas as formas do mal. Tá? Segunda lição: os juízos inevitáveis de Deus virão sobre o mal, especialmente sobre a adoração de falsos deuses. Muito cuidado, muita gente nos dias de hoje, né, adoram falsos deuses, né? Terceiro,
a necessidade de perseverança, de persistência, de constância, paciente, né? A necessidade de perseverança, persistência, paciente, baseia-se no conhecimento de que Deus está no controle de toda a história, tá? Aqui eu nem virei, né? Perdão, tá? Então a necessidade de perseverança paciente baseia-se no conhecimento de que Deus está no controle de toda a história. Quarta lição: a fidelidade de Deus promete segurança espiritual completa para os que são fiéis a Ele. E a quinta: o vislumbre do culto e da adoração constantemente oferecidos a Deus e ao Cordeiro demonstra o reconhecimento último pelo homem do caráter de Deus. 5 lições aí, hein? Vamos lá, Apocalipse para hoje. Faça de sua postura diante do Apocalipse seja um desejo mais intenso de amar a Deus. Vamos à divisão chave de Apocalipse, tá? Com base em Apocalipse 1:19, que nós já vamos ler já, tá? Eu estou na página 69. Com base em Apocalipse 1:19, observamos que o livro é dividido em 3 seções principais, que podem ser vistas detalhadamente por meio da tabela a seguir. Tá? É legal se você estiver lendo isso, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 4, tá? Lembrando que são 22 capítulos, tá? Capítulo 1, detalhe, ao capítulo 2 e 3 e do capítulo 4 ao 22, ok? Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1:19, tá? As coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas, tá? Prólogo. Revelação. Revelação de Cristo, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Quem é Jesus? Capítulo 1, versículos 13 a 18, tá? Maravilhoso perfil a respeito da Trindade, apontando Cristo como autoridade central. Então, quando você lê o capítulo 1, você consegue enxergar, tá, a essência, o perfil, tá, a respeito da Trindade. Depois, os capítulos 2 e 3, lá atrás no esboço, né, eu mostrei lá o capítulo 1, 2 e 3 e 4 até o versículo 22. Apaga o que eu falei, que a gente vai falando e assim, como está em gravação, a gente não para, às vezes acaba falando sem perceber que não falou a coisa certa. Lá atrás, no início da aula, capítulo 4 a 22, tá? Por favor, vamos lá. Capítulos 2 e 3. Mensagem às 7 igrejas. Lá, as referências estão aqui do lado. Lembra que eu falei que eram 4 no capítulo 2 e 3 no capítulo 3? Olha lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, esse Sardes tem acento, tá? Filadélfia e Laodiceia, tá? Mensagens de ordem, recomendação, condenação, correção e desafio às igrejas. Silvio, tudo isso sim, se você ler todas as cartas, e vocês vão vendo que está na sequência, ó. Capítulo 2, versículo 1 a 7, versículo 8 a 11, versículo 12 a 17, versículo 18 a 29. Capítulo 3, versículo 1 a 6, do 7 ao 13 e do 14 ao 22, tá? É sequência. Então você lê desta maneira. Se você está com a Bíblia virtual, não tem os títulos, mas se você está com ela impressa no papel, tem os títulos. Carta à Igreja de Éfeso, Carta à Igreja de Esmirna e por aí vai, tá? Ok. E para todas essas igrejas, cada uma tem uma personalidade. E aí é tratado cada uma na sua necessidade, tá? Quer seja, tá, de ordem de recomendação, de a própria organização de ordem, condenação, correção e desafio à igreja. Dos capítulos 4 a 22, tá? Aqui é o que ele viu, aqui são as coisas que são, por isso ele corrige aquilo que está sendo visto, aquilo que elas têm de defeito, aquilo que elas são, né, está sendo corrigido. E as que vão acontecer, tá? As que hão de, depois destas, tá?
visão dos eventos. Tá? Então vamos lá. Trono celestial. Se você observar, tá? O capítulo aqui do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 14, tá? Termina este capítulo no versículo 14. É uma sequência do 6 a 1 a 8 a 5, do capítulo 8, versículo 6 a capítulo 11, versículo 19, que encerra o capítulo 12, versículo 1, capítulo 14, versículo 20, que encerra o capítulo 15, versículo 1, capítulo 16, versículo 21, que encerra aqui, tá? Idem aqui do 21 a 1 e 22 a 5. 22 a 5, na verdade, o 22 vai mais para frente, tá? Vai até o 21º, 22º versículo, tudo bem? Perfeito. Ok. Até o 19, 20, enfim. 3 séries de julgamentos sobre a terra. 3 séries de julgamentos sobre a terra. Aqui, o reino de Cristo, sua vitória final e a criação de novo céu e nova terra. Tá? Então, esses 3 julgamentos, quando você pega o livro de Apocalipse e pega só o capítulo 1, entenda isso aqui, enxergue isso aqui. Pegue o capítulo 2 e o capítulo 3, perceba as cartas para essas 7 igrejas e perceba as mensagens contidas nas 7 cartas. E você vai entender. Aí, quando você pega o capítulo 4 a 22, que é uma leitura muito mais extensa, separe isso, tá? Nesses temas. Separe isso nesses temas. Reino de Cristo. A vitória final, certo? Triunfo de Deus, ó, reino de Cristo, trono celestial, senos, trombetas, sinais, enfim. Por fim, novos céus e nova terra. Se você conseguir fazer a leitura dividida nesses módulos, você vai ter um entendimento mais amplo, Esteja com o dicionário na mão, pega o Google, o que significa, por exemplo, você ficou em dúvida do seu, pega mais de uma versão da Bíblia, que cada um tem uma forma diferente de escrita, mas com a mesma essência de conteúdo, tá bom? Ajuda muito esse quadro. Olha, se você pode voltar à aula depois que terminar a aula inédita, ela não pode ser voltada. Quando a aula inédita termina, aí você pode voltar, pausar, andar, quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, tá? Ou, Silvio, eu prefiro só ter essa tela. Bate uma foto agora, tá? Bate uma foto agora, olha que maravilha, que detalhe de Apocalipse para você estudar, tá bom? Continuando, você tirou a foto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, vendido para o cavaleiro, para a cavaleira aqui. Vamos lá, para a dama, né? Apocalipse para hoje. Tudo que vivemos no passado, estamos vivendo no presente e viveremos no futuro. Está tudo, tá? Tudo que nós vivemos no passado, vivemos no presente e viveremos no futuro, está sob o controle de Deus. Entregue seu futuro nas mãos de Deus e descanse nele, ok? Descanse nele. Vamos lá. Já? Rápido, né? Apocalipse traz uma bênção em sua abertura. Então, Apocalipse traz uma bênção em sua abertura. Capítulo 1, verso 3. Feliz, olha lá, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Tá? E se encerra com uma bênção. O último capítulo, o último versículo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Silvio, mas cadê a bênção? A graça do Senhor Jesus. Quer bênção maior do que essa? Olha lá, hein? Vamos lá. A bênção não é um carro zero, uma casa bonita, um salário magnífico. A graça de Jesus. Quer bênção maior do que essa? Vamos lá. Apocalipse é uma revelação, não um mistério. A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica e confiar integralmente sua vida a Cristo. Revelação. Apocalipse, falta um acento aqui. Não puxa minha orelha, hein? É
a revelação de Deus para abençoar a igreja. É a revelação de Deus para abençoar a igreja. Grava isso, tá? É a revelação de Deus para você e eu sermos abençoados. Então, veja bem, muita gente fala, porque Apocalipse é difícil, porque ele fala em símbolos que eu não entendo, a figura de linguagem dele não dá para entender, Deus não quis falar nada, é um mistério. Revelação de Deus para abençoar a igreja. Então, se você não ler, não pedir direção de Deus para que Ele revele ela para você, como é que você vai enxergar todas as bênçãos? Tá? Tem que moer, tem que trabalhar, tem que gastar cotovelos. Ok? Ok? Maravilha, maravilha. Vamos encerrar agradecendo, fazendo uma oração? Vamos lá. Lembrando que se você quiser conhecer as bênçãos de Deus para a igreja, para você, existe uma revelação. Tem 22 capítulos, gaste tempo com ele, tá bom? Nós vamos ter uma pausa, nós vamos ter mais uma aula ainda na próxima quinta e depois nós vamos ter uma pausa de 3 semanas mais ou menos, tá? É um bom tempo para poder ler a revelação, tá bom? Então vamos encerrar nossa aula fazendo uma oração, lembrando sempre, tá? Que Apocalipse é a revelação de Deus para abençoar a igreja. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, na Tua santa presença, nós lhe pedimos, Deus, que o Senhor venha nos esvaziar, Senhor, de toda a ansiedade, toda a preocupação que o mundo tem ofertado, Pai. Essas ações malignas, Pai, de muitos governantes, Pai, essas ações egoístas, Senhor, e nada altruísta, de muitos dos nossos governantes, Pai. Deus, que isso venha esvaziar os nossos corações de tantas preocupações, Pai, e nos permitir enxergar que o importante é alcançar o objetivo que é a vida eterna. Pai, para isso o Senhor nos deixou a sua revelação, Senhor, para que nós sejamos abençoados. Então que nós possamos gastar tempo com isso, Deus, tempo com isso, conforme diz Tua palavra lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que nós nos preocupamos, Senhor, com a Tua justiça, Senhor, com o Teu reino, e cientes, Senhor, e tranquilos e descansados de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoe cada família representada aí neste vídeo que está chegando nesta casa. Pai, cada celeiro, cada emprego, cada corpo, a saúde de cada um. Pai, o cuidado, Senhor, o relacionamento, o bom relacionamento, a comunhão desta família. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, cuide de cada um, com carinho, com amor, os abençoe, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Lembrando agora que nós teremos a próxima aula na próxima quinta e teremos o intervalo, recomeçaremos no domingo às 8 da manhã, no terceiro domingo de janeiro às 8 da manhã, tá bom? No sistema presencial, salvo se tiver alguma orientação, né, da vigilância sanitária, alguma instrução do governo que nos impeça de reiniciarmos presencial, tá? E também, se você não se sentir à vontade de ir no presencial, fique em paz, é totalmente compreensivo. Nós vamos ter a aula também online, porém é a mesma aula, tá? Eu só não consigo confirmar agora se ela será inédita junto às 8 da manhã com a escola bíblica ou se ela será gravada e posta e encaminhada posteriormente, tá bom? Fiquem com Deus, um bom término de quinta para quem está com a aula inédita e quem está assistindo num outro momento, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.